parte hoje aqui dessa mesa pela honra nossa. Em nome dos céus também eu agradeço. Bom, a palavra de ordem hoje, pessoal, é inclusão. Essa inclusão, ela tem que ser abrangente. Tem a inclusão escolar e a inclusão social. Né? No caso deles aí, foi inclusão social, vamos assim dizer, né? Porque começa com a base. Eles pensaram na criança. Todos nós fomos criança um dia. E esse que vos fala aqui no momento, eu sou cego congênito, nasci cego e, portanto, fui criança cega. Então, eu tive a oportunidade de conviver com tudo isso aqui que foi comentado, né? Eu talvez tenha sido privilegiado pela própria natureza, que nasci de uma família, apesar de ser simples, mas de uma sabedoria fantástica, onde buscou sempre me incluir a mim e meu irmão também, tem outro irmão que é cego, no meio social, né? Se nós seríamos em algum lugar a cavalo, ele não botava um cavalo numa garupa de um cavalo, botava eu em outro cavalo. Então eu convivi com tudo isso enquanto criança. Então quando eu vejo, né, dois jovens num trabalho, num momento nobre da vida deles, da construção da história de vida deles, concluindo um trabalho, né, de conclusão de curso, e pensar na inclusão, eu acho que a gente tem que aplaudir. E chamar atenção para vocês aqui que estão presentes, quanto também alunos, que vejam a inclusão em todo o sentido da vida. Não nesse momento apenas de uma apresentação de mesa, quem está aqui falando de um trabalho que está sendo apresentado, mas em tudo que vocês fizerem. Né? Eu fui ver a sapateira e falei com o rapaz lá do site, olha, o site hoje, o deficiente visual tem acesso através dos leitores de tela. Então a gente lembre de desenvolver um site com a linguagem que o leitor de tela tem acesso. Então pense sempre na inclusão. Se eu perguntar aqui aos professores da faculdade da cidade, será que vocês estão preparados para receber em sala de aula um aluno, que o foco aqui é deficiência visual, um aluno cegueira total? Garanto que boa parte deles vão ficar preocupados, não é? Vai ser novidade. Então, quando a gente assiste o trabalho desse tipo, a gente tem mais é que aplaudir e dizer, Luiz e a Alessandra, não parem por aí. Continue fomentando isso com seus colegas, continue multiplicando, não sei se só nessa coisa da criança, mas em todos os sentidos, tá? Então, mais uma vez, eu quero parabenizá-los pelo trabalho. Eu sei que é um tema assim, teria muita coisa para a gente comentar aqui, né? Mas o tempo é muito curtinho e os outros professores aqui vão ter que falar, tá? Então, parabéns para todos vocês. Continuem e vão em frente, tá? Estamos às ordens lá no Instituto, a hora que vocês precisarem. Eu parabenizo o trabalho com o professor João Bosco, professor e cantor João Bosco. A iniciativa pela inclusão social, que eu acho que é um ponto muito importante, especialmente quando fala-se de crianças, né? Até porque, como ele citou, no caso da família dele, teve toda essa preocupação. Mas a gente sabe que não são todas as famílias, né, que se preocupam em incluir, na verdade, até às vezes tratam o filho como... Guarda uma redoma, né? Justamente, numa redoma. Ele até tocou num ponto importante. Hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que é surda. Eu até tenho uma certa facilidade, porque eu já trabalhei com 3 surdos durante 6 anos, né? Então muita coisa eu entendo. Às vezes quando o intérprete Ronaldo se atrasava, ou precisava faltar por algum motivo, eu conseguia dar aula para ela tranquilamente. Ela entendia o que eu não sabia, eu escrevia no papel, mas ficava mais fácil. Mas eu não estaria preparado hoje para dar uma aula para um cego. Por quê? Porque minha disciplina é de computação gráfica. Os softwares não têm essa preparação. Eu não tenho essa preparação para dar uma aula dessa para um cego. Justamente. E sobre o trabalho. Eu, né, enquanto formação, eu sou designer gráfico, especialização em produto, mas no dia a dia eu acabo atuando mesmo como designer gráfico. E para mim é até um desafio, porque eu trabalho justamente com o quê? Com a venda da imagem, né? O uso da imagem constante, seja na parte de gráfico, de impressos, ou seja na parte de web. E também eu nunca fiz nenhum trabalho que fosse mais voltado para cegos, né? Embora a gente, até hoje na indústria gráfica, e não sei se seria o caso, nas cartelas a gente percebe que nós temos alguns animais, alguns elementos. A indústria gráfica hoje tem um processo chamado relevo americano, que
a gente consegue reproduzir fielmente um bicho desse, uma árvore, que seja em relevo. Como vocês citaram, né, que seria interessante vocês, para que a criança entendesse realmente o que é aquele animal, o que é aquele elemento. Não sei se seria o caso de vocês adequarem aí as cartelas de vocês. Outra coisa era isso. Era justamente a questão do social, a questão do livro americano. Eu só senti falta também aqui no artigo de vocês a reprodução um pouco maior, para que a gente pudesse entender melhor o projeto, porque eu achei que ficou um pouquinho, né, um pouco pequenininho. Eu posso colaborar aqui? Pode sim. Porque eu não ia perdoar se eu visse isso, que eu sei que para ele vai ser um pouco difícil eles responderem. Mas veja bem, o tamanho aqui, na verdade, ele não foge do padrão, não foge a um padrão perfeitamente acessível. Dá para a gente acompanhar. E com relação ao gráfico, ao desenho em braille, tornaria-se complicado, porque braille você não desenha apenas passando uma caneta, um lápis e fazendo o desenho. Você tem que dispor de uma tecnologia que não está assim tão disponível, né, que seria o TGD, para fazer o desenho. E aí é um depoimento meu, enquanto pessoa cega e sincera sempre, eu estou me aposentando de cegueira, né? E a forma mais assim, concreta de entender o que é o objeto é o formato dele. Você palpar, realmente, como a gente falou dele, do elefante, mais próximo da realidade. Né? Um gato, mais próximo da realidade. Porque quando você coloca aqui no papel e você vai ver através da ponta dos dedos, você vai ver apenas o desenho, a realidade, o contorno daquele desenho, e não, você vai ter ideia na cabeça, olha, um gato se desenha desse jeito. Mas não é só contorno, porque ele consegue pegar, por exemplo... Não, digo com relação à visão. A textura. A visão, né? A visão, Com relação à textura, eles até se esforçaram para fazer isso aí, que foi a questão do material. Você vai ver lá, que até foi ideia minha, a priori, eles tentaram fazer aqueles cilindros, aqueles círculos com texturas diferentes. Bom, mas o Braille estava se confundindo em uma das texturas, exatamente, que era pronto, isso aqui tem até uma. Como aqui deu para sobreviver isso aqui. Né? Mas o que estava acontecendo? O Braille estava ficando muito misturado com algumas texturas que eles usaram. Aí eu disse para ele, não, fala o seguinte, vocês colocam aqui, porque aqui é o nome início, tá? Então em cada cilindro coloca papel uniforme, com a textura uniforme, e para você apresentar as cores, você coloca o número 1 e a letra R, que é de rosa, e você faz uma legenda. Eu não sei se vocês fizeram a legenda. Então ótimo. Se eu virar o tabuleiro, tá. E você tem aqui atrás o 2, é a letra A de azul. Então, para isso, entender, eles fizeram aqui a legenda, R, lixeira, tá vendo? A, azul, R, rosa. Então, isso para o deficiente visual ver através do tato, dos dedos, está perfeitamente encaixado. Parabéns mais uma vez, apenas esclarecimento, tá? Bom, eu agora vou finalizar aqui a apresentação. Em primeiro lugar, agradecendo aos meninos o convite, né? Para mim também foi um desafio muito grande, porque a minha experiência enquanto profissional é da área moveleira, então era muito mais fácil orientar Ricardo do que orientar Papa e Ávido. E, no entanto, quando eu aceitei o convite, eu disse a eles, vamos aprender juntos, vai ser um desafio. Vamos para o Instituto de Cegos, vamos descobrir outros lugares, vamos entrar em lojas de brinquedos, para que a gente possa construir o trabalho. E eles não se intimidaram com isso e mantiveram o convite e nós fomos adiante. Então, eu queria agradecer muito a vocês. E dizer que não foi muito trabalho não, porque eles são muito esforçados mesmo. Eles correram atrás, né? Nem sempre eu podia estar com eles, eu dava as dicas, eu orientava, a gente se encontrava aqui. Fui uma vez no Instituto e depois eles continuaram trabalhando. Então eu sou muito suspeita para falar, né? Visitamos, né, antes uma fábrica de brinquedos, é um trabalho também que eles tinham vontade de fazer e elegeram como TCC para trabalhar. Então, estão de parabéns, estou muito orgulhosa, sabe, de ter sido orientadora de vocês e acho que esse trabalho não para por aqui. Ainda tem muita coisa aí que pode ser feita, né, que pode ser melhorada para que a gente possa, quem sabe, né, colocar isso no mercado algum dia ou alguém se interessar em apoiar esse projeto. Eu acho que é algo muito importante e valeu como lição de vida. A gente se preocupar com os outros, né, com a inclusão, seja em que esfera, em que extrato for. Se for uma deficiência visual ou se for um problema econômico,
aberto, quanto designers, sensíveis e abertos a todo momento à questão da inclusão e de promover essa inclusão e não ser fator de exclusão.